E aí galera do FPV, beleza? Abner aqui do canal FPV Brasil e hoje eu vou fazer um vídeo explicando como configurar o PID do zero. Vamos lá? Então vamos lá galera, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando como é que a gente configura o PID do zero. Eu não vou estar explicando o que é o PID e como é que ele funciona. Eu fiz um vídeo aí, vou colocar na descrição abaixo, detalhando aí exatamente o que o P faz, o que o I faz e o D e tudo mais. Então se você quiser saber mais a teoria, dá uma olhada nesse vídeo, mas nesse aqui a gente vai estar focando de como configurar ele do zero. Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas partes. O primeiro vídeo eu vou falar do método fácil, do método mais simples para a gente configurar o PID no drone, e no segundo vídeo eu vou estar falando do método avançado. Eu particularmente, eu uso aí 80% dos casos, 80% dos meus drones, eu configuro usando esse método, o método básico e rápido, ao invés do modo avançado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o PID ele pode ser configurado para o melhor possível para chegar lá e ter tudo que o quad, obter tudo que o quad pode dar pra gente, que o drone pode dar pra gente, ou seja, tem um PID, uma configuração de PID perfeita, ou a gente pode ter um que vai voar muito bem, mas que permite aí uma certa flexibilidade, tá? Isso é importante pelo seguinte, se a gente tiver um PID configurado perfeitamente ao máximo, a gente está aí configurando o P, o I e o D, para esse quad aqui específico, por exemplo, se a gente adicionar uma câmera, uma GoPro, aquele PID já vai não servir e pode até danificar o drone, pode até queimar aí os motores ou o ESC ou alguma coisa do tipo, ou dar muita vibração. Ou até mesmo se você cai e a props aqui, as propellers, as hélices, elas envergam um pouquinho, também isso pode dar problema se seu PID tiver configurado no máximo ali que você pode dar, né? Por isso, o ideal é a gente começar com uma configuração de PID que vai ser boa o suficiente, que vai funcionar bem, que o drone vai voar bem em vários tipos de cenário, né? Se você colocar uma GoPro, ou se você tirar uma GoPro, ou se você simplesmente... Essa aqui são hélices novas, mas se as hélices já estiverem mais desgastadas, mais velhas, elas vão estar gerando menos impulsão, ou seja, se o PID estiver ali configurado no máximo, daí a gente já pode ter problema. Então, com essa configuração, usando esse modo aí, um modo fácil, um modo simples, ela não vai ser específica, muito específica para o drone que a gente está configurando com exatamente as mesmas hélices, o mesmo tudo. Ele vai permitir que a gente tenha aí um pouquinho de flexibilidade. Mas, em compensação, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, a gente vai abrir mão de repente, performance ou alguma coisa do tipo. Mas que, na minha opinião, vale a pena. Porque quando a gente tem um PID, por exemplo, quando tem esses drones de corrida, onde o PID é configurado perfeitamente, se o camarada cair e, por exemplo, entortar uma das hélices, se ele tentar voar, pode acontecer do motor queimar, porque aquele PID está muito configurado para aquele setup, para aquele hardware específico. Então, só o fato da hélice estar um pouquinho envergada já vai poder gerar algum tipo de problema. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai estar falando de uma configuração que seja boa, mas que talvez não vai ser a mais perfeita, beleza? Então, nesse método aqui, é basicamente tentativa e erro. A gente vai tentar aumentar as configurações ao máximo que a gente tem, até a gente ver que a gente passou, né? Que aí quando a gente vê alguma coisa, uma vibração, alguma coisa que eu vou explicar depois, aí a gente vai ver que a gente passou e daí a gente reduz um pouco. Ou seja, a gente vai ter que voar um pouquinho, ver como é que tá, muda a configuração, voa mais um pouquinho e tudo mais, beleza? Para começar,
a gente tem que entender o seguinte, como eu falei no vídeo onde eu expliquei sobre o P e D, o D, ele está associado ao P. O P, ele vai... É a força, digamos assim, né? Até no vídeo eu falei que é a potência que o drone vai reagir a fatores externos, e o D é a força que ele vai frear, né? A força do freio, digamos assim, que ele vai colocar no P. Ou seja, quanto mais P, mais D eu tenho que ter. Então, quanto menos P, menos D. Quanto menos potência eu tenho, o freio pode ser mais fraco. Quanto mais potência eu tenho, o freio tem que ser mais rápido, beleza? Então, o primeiro passo é a gente achar essa diferença. Onde é que eu tenho que estar em relação a um e outro. Não importa o valor, por enquanto, eu só tenho que achar a diferença. Então, se meu P está muito fraco, meu D vai ficar por aqui, por exemplo. Se ele estiver por aqui, vai ser muito forte. Se ele estiver por aqui, vai ser muito fraco, por exemplo. Então, o primeiro passo é a gente só achar essa diferença. Uma vez que a gente achou essa diferença, daí a gente vai ter que achar o valor. Mas, independente do valor, a diferença vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, se eu tenho meu P aqui e eu acho a diferença, e a diferença do D em relação ao P é aqui, mesmo que depois eu aumente o P, não tem problema, porque o meu D ele vai subir junto. Porque o que é mais importante agora é a diferença. Então, se o P for 0, o D vai ser aqui embaixo. Se o P for 100, o D vai ser ali embaixo, beleza? Então, o importante para a gente nesse primeiro passo é a gente achar a diferença. Como esse método ele vai se basear no feeling, né? no que a gente está vendo, o que a gente está notando ali no joystick, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desabilitar o feed forward. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o feed forward depois, mas para esse passo aqui, a gente tem que garantir que o feed forward está desabilitado. Para isso, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vem aqui nessa opção de PID Controller Setting e a gente muda de 0 para 1, né? Muda o valor aqui de 0 para 1 e aqui no slide a gente muda o Stick Response Gain do meio aqui de 1 para 0.5. Isso vai tirar o feed forward e depois eu vou explicar o porquê que a gente fez isso, beleza? Então, com as configurações aí padrões, o Multiplier, o PD Balance e o PD Gain no 1, agora a gente vai lá fora e a gente vai voar o drone. E daí a gente vai tentar fazer alguma manobra assim meio brusca. Então, por exemplo, se você conseguir aí fazer um roll, por exemplo, você faz um roll e o que a gente tem que ver é o seguinte, o que a gente quer achar é que depois que o drone faz o roll, quando você para ele, a gente quer que o quad dê aqui um coice, dê uma volta assim, que ele volte um pouquinho, né? Então, quando você tá voando, você faz o roll aqui, parou e ele dá como se fosse um coice. Mesma coisa aqui se você estiver fazendo assim, ele vai parar e vai voltar um pouquinho, beleza? Isso é o que a gente quer, porque a gente está tentando determinar a distância entre o P e o D. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estar aumentando essa distância para o D ir ficando mais forte, mais forte, mais forte, até um ponto onde o D não só vai parar aquele movimento que a gente quer, mas ele vai jogar um pouquinho para trás, ou seja, o freio vai estar muito forte. Aí a gente vai ver que a gente passou um pouquinho demais, a gente passou do valor máximo que a gente quer. Então o que a gente vai fazer é voltar um pouquinho. Vamos lá fora que eu vou fazer isso e mostrar para vocês o que a gente tem que ficar observando. Então vamos lá, primeiro teste, o que eu vou fazer é colocar ele no ar e vou fazer uns rolls para ver se a gente tem aquele bounce back, aquele coisa. E nota aí que quando eu paro, quando eu finalizo o roll, não acontece nada, ele não joga para trás, ele não tem um movimento no sentido contrário. Vou tentar fazer aí no pitch e a gente vê que ele para e simplesmente não faz nada. Então vamos pausar e vamos fazer um outro teste. Então, galera, vocês veem aí que eu não tenho nenhum tipo de
retorno, né? Ele não dá aquele coice que eu falei. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no Betaflight, né? E a gente vai ajustar o balance, o PD balance, o balanço entre o P e o D. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar movendo aqui essa barra para a esquerda, a gente vai estar diminuindo esse balanço até a gente encontrar aquele movimento que a gente quer. Então eu vou mudar aqui, vou abaixar 1 nessa barra e vamos lá voar de novo para ver se a gente tem. Então vamos lá, galera, novamente, mesma coisa, vou colocar aí no ar. Nesse dia estava ventando bastante aí, como vocês possivelmente vão ver. Então vou tentar estabilizar ele e vou fazer novamente aqui um roll para ver se a gente tem aquele coice, né? E como vocês podem ver aí, depois que eu faço o roll, não acontece nada, ele não joga para trás. Então, galera, como vocês podem ver, eu ainda não tenho aquele coice. Então a gente vai tentar novamente fazendo a mesma coisa no PID Balance, eu vou diminuir mais 1 ponto, beleza? Nesse caso aqui, como eu vi que não estou tendo nada, eu vou diminuir 2, só para tentar agilizar um pouquinho o vídeo, mas o que você pode fazer é 1 por 1 aí para chegar no valor mais certo, beleza? Então vamos lá, galera, mesma coisa. E agora, quando eu estou fazendo o meu roll, eu já consigo ver um coice assim mínimo. Então eu já estou vendo que a gente está quase chegando lá. É muito imperceptível. Nos óculos eu consigo ver melhor. No vídeo eu não sei se a gente consegue ver bem. Mas ainda não é o que eu quero. A gente está chegando lá, mas ainda não é exatamente o que a gente quer. Então, novamente aqui, vou pousar e vamos mudar a configuração novamente. Então vamos lá, galera, novamente aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar e vou diminuir mais 2. Então vou pegar aqui e vou até aqui chegar aqui no mínimo 0,5. Então vamos lá, galera, a câmera tá um pouquinho suja aí que o drone caiu no chão e eu não tinha visto que tinha sujado a lente. Mas vamos lá, agora quando eu dou um roll aqui, a gente vê que ele já tá dando aquele coice. Então se eu botar aqui um pouquinho em câmera lenta, você vê que quando ele acaba de fazer o roll, ele volta um pouquinho, né? Então, por exemplo, vou botar bem aqui em câmera lenta. Repare que quando eu solto o stick, ele vai voltar. Então ele está rodando para a esquerda, né? Daí a gente vê aqui a linha do horizonte, por exemplo, onde é que está. Dessa forma, nesse momento eu soltei o stick, você vê que ele volta um pouquinho para a direita, né? E a linha do horizonte fica ali. E daí ele acaba de fazer o loop. Então o que a gente vai fazer agora é simplesmente voltar um ponto, né? A gente chegou a esse ponto aqui, onde a gente teve o bounce back, agora a gente volta onde a gente não tem, beleza? Agora, galera, a gente achou aí o balanço entre o P e o D. Agora a gente vai ter que achar um número que vai ser ideal para o nosso caso. Lembrando que agora, independente do valor que a gente coloque aqui no PID Gain, eles vão mudar na mesma proporção. Por isso que a gente fez aquele teste anteriormente. A gente agora vai voar e a gente vai tentar dar um full throttle aqui, né? Um punch up, full acelerador, para ver se ele vai ter algum tipo de oscilação, algum tipo de vibração bem rápida assim, ou algum barulho muito diferente também, porque às vezes a gente consegue ouvir melhor do que a gente consegue ver, porque às vezes a vibração é tão pequena que a gente não consegue ver muito, mas o som certamente a gente vai conseguir notar, beleza? Por questões de segurança, galera, toda vez que a gente está mudando essa barra em particular, a gente pode ter o que eles chamam de fly away, que é uma oscilação tão forte que o drone vai sair do controle, você vai perder o controle e ele vai voar para longe, ele vai ficar dando mais potência, mesmo que você mate o throttle, mesmo que você bote tudo no 0, ele ainda vai continuar dando potência e vai sumir aí, né? Então o que acontece? É importante, por questões de segurança, como eu falei, quando a gente está configurando isso, sempre voe num lugar
afastado, né? Não tenta armar o drone perto de você, né? Coloca ele um pouquinho distante, assumindo aí que ele pode simplesmente perder o controle e sair voando aí e você não quer machucar ninguém. Então o que acontece é o seguinte, sempre que você fizer isso, armar ele e ficar preparado para desarmar caso aconteça isso, beleza? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai lá fora e a gente vai dar o full throttle aí para a gente ver se ele vai vibrar, aquela vibração, uma oscilação bem rápida. Não é ele ficar todo mole, isso é uma outra coisa, é ele vibrar bem forte, beleza? Então vamos lá, galera, mesma coisa, o drone bem longe. Na realidade, para configurar isso a gente nem precisa dos óculos, então a gente vai ligar, ver se está tudo bem, se ele não está dando fly away, né? Porque pode acontecer, ele começa a vibrar muito e começa a subir fora de controle. Então vamos lá, agora eu vou dar full throttle. Ainda não está lá. Ok? Então, galera, como vocês viram aí, eu consigo dar, por enquanto, full throttle sem problema nenhum e ele não dá essa oscilação. Então, eu vou aumentar aqui o meu PID gain um pouquinho, uma barra, e vamos lá testar novamente. Então, beleza, aumentei aí de novo o D. Agora, assim, a cada vez que eu estou aumentando mais, eu estou ficando mais atento porque a gente pode ter fly away, beleza? Então, vamos lá, mesma coisa. Ligar ele aqui, beleza, não está muito ruim, não tem fly away, tá? Daí agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou subir, vou dar aquele throttle para a gente ver se vai ter o problema, beleza? Então, beleza, ainda não tive aquela oscilação novamente. Vou aumentar um pouquinho mais e vamos lá. Então, galera, repetir esse processo aí algumas vezes até eu conseguir a oscilação aí, a vibração. Alguns minutos depois... Nesse vídeo aqui vai ser bem rápido. Assim que eu armar o drone, eu vou dar um punch up, né, para subir e vocês vão ouvir, né? A gente nem vai conseguir muito bem ver pela imagem, mas o som aí vocês vão conseguir ouvir claramente o barulho aí que eu tô falando dessa oscilação, beleza? Bem, agora, galera, vocês conseguiram aí ouvir que o drone ele dá essa tremedeira assim quando ele sobe. E isso é porque, como agora está muito forte os meus valores de PID, isso está acontecendo, essa oscilação está acontecendo. Então assim que ele deu essa oscilação, você pousa e agora o que a gente vai fazer é o seguinte, repetir o passo que a gente fez em cima, a gente vê que esse valor que está agora é um pouquinho alto demais, me deu essas oscilações, então o que eu vou fazer é simplesmente diminuir um ponto. Então agora a gente já achou esses valores. A gente já achou o valor do PID, o balance, a proporção, e a gente já achou o valor em si. Se você chegar e você aumentou tudo aqui nessa opção no PID gain e ainda não tem essa vibração, oscilação, o que você pode fazer é aumentar o multiplier, né? O multiplier ele vai aumentar todas essas opções. Então, se você chegar num limite lá, o que você pode fazer é você ver aqui aonde está o seu P aqui, por exemplo. Daí você vai aumentar o Master Multiplier, que aí vai te dar mais alcance, vai aumentar tudo. Daí você diminui os outros até chegar no valor que estava, né? E daí você pode aumentar o PID gain. Agora que essas barras aí estão configuradas, agora a gente pode configurar o Speed Forward. O Speed Forward, o que ele faz é o seguinte, né? Como o próprio nome diz, ele tenta antecipar o que você quer fazer, né? Então, por exemplo, digamos que você está aqui
e você coloca para a direita. Digamos que você queira fazer um roll assim, por exemplo, né? Daí você vai colocar para a direita e vai manter o controle aqui para a direita. O que vai fazer? O drone, ele vai mandar um comando pro Flight Controller, né? Para fazer esse movimento. Ele vai mandar, olha, coloca em um ângulo de 1%. Aí depois ele vai fazer, beleza, e onde é que o quad tá aqui nesse 1%? Ele foi mais, foi menos? Será que eu tenho que ajustar alguma coisa? E vai ajustar. E vai 2%, 3%. E sempre vai fazendo esses ajustes pequenos até você acabar o seu movimento, até você soltar. É assim que ele funciona. Ele faz, obviamente, isso extremamente rápido. A gente não vê isso, mas é assim que ele tá funcionando. O que o feed forward vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Digamos que você coloque totalmente para a direita. O drone vai começar a virar para a direita, né? A fazer o roll para a direita. O feed forward, ele vai falar, pô, peraí, esse cara tá botando aqui para a direita e ele ainda não soltou. Então, ao invés de eu calcular aqui 1, 2, 3, 4, 5%, eu acho que ele tá querendo fazer um roll. Ao invés de eu calcular isso toda hora, eu só vou calcular em 10%. Então, ele vai 10%, calcula e tudo mais, entendeu? Então, ele vai diminuir o número de cálculos que ele tem que fazer pensando que você realmente quer fazer aquilo, né? Obviamente, a gente não quer um valor muito, muito alto, porque senão você coloca pro lado um pouquinho, o controlador vai pensar que você quer fazer um roll, mas na realidade você só estava fazendo uma curva, por exemplo, beleza? Então, por isso que a gente quer aumentar um pouquinho o feed forward, mas não muito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai retornar essa opção aqui de feed forward transition de 1 para o 0, a gente vai voltar para 0, e daí agora a gente vai pegar aqui o Speed Response Gain e a gente vai aumentar. No meu caso aqui, eu vou começar com 1.3, porque eu gosto de ter um pouquinho de feed forward, mas nesse caso aqui não tem certo e errado, não tem um valor específico que você tem aqui que colocar, mas isso é uma questão pessoal. Então o que eu recomendo é, de repente coloca aí 1.3, e dá uma voada, vê como é que é, e daí aumenta um pouquinho para 1.5, por exemplo, e você vê como é que foi, depois você diminui para 1, e você vê também como é que foi, e você aí acha o que você gosta. Então é isso, galera, super simples, com 1 ou 2 baterias aí, você consegue colocar o PID aí numa configuração que vai dar para você voar super, super bem, sem problema nenhum, beleza? No próximo vídeo eu vou falar do método avançado. O método avançado, a gente vai tá usando log, né? O Flight Controller, aí, o controlador de voo, ele tem logs. Aí a gente vai estar usando isso para determinar qual é o meu P, qual é o meu I, qual é o D. Ao invés de ser olhando para sentir e ver como é que o drone tá, a gente vai se basear em informações do controlador de voo, beleza? Então é isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, aquela coisa toda, beleza? Um grande abraço, vamos dronar!